tudo bem com vocês? Primeiro eu quero dizer que é uma honra ter vocês aqui, dizer que eu estou muito feliz em gravar esse meu primeiro vídeo. Esse vídeo, na verdade, essa série de vídeos que eu estou gravando é resultado de um sonho antigo, de uma coisa que eu fazia há muito tempo que eu queria fazer, de uma vontade que eu tinha já há algum tempo, mas confesso que me faltava um pouco de coragem, né? E eu acho que eu precisava também delinear e limitar melhor como eu iria fazer isso para poder chegar num ponto bacana. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como que iniciou esse projeto, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Estela Regina, eu sou mãe. Eu sou formada em Direito, trabalhei em prefeitura, cartório, advoguei, fui empresária, até que eu descobri o mundo do empreendedorismo. Quero deixar claro também que as áreas das quais eu vou falar nesses vídeos, eu não tenho especialização nenhuma, eu não tenho formação acadêmica nenhuma, mas são resultado de muita leitura, muitos cursos, muitas análises, muitas aplicações, enfim, são resultados da vida prática que me trouxeram a essas informações que eu vou estar compartilhando com vocês. Eu espero realmente que eu possa estar agregando alguma coisa na vida de vocês, porque o meu objetivo de vida, né, o porquê da minha existência é ajudar a levar desenvolvimento às pessoas. Então, assim, eu venho buscando meu desenvolvimento pessoal já faz algum tempo, o desenvolvimento do meu mindset já faz algum tempo, e com isso eu criei a vontade de ajudar outras pessoas a evoluírem também, outras pessoas a buscarem o seu desenvolvimento, outras pessoas a buscarem o desenvolvimento do seu mindset. E eu acredito muito que a gente tem que plantar o amor e espalhar essa semente do amor. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos, porque eu realmente quero ajudar as pessoas de alguma forma. Eu espero que o conteúdo que eu traga durante esses vídeos possa realmente agregar na vida das pessoas. Então, iniciando, vou contar um pouquinho da minha história para vocês poderem entender o porquê que eu cheguei a gravar esses vídeos. Então, eu iniciei o início da nossa história hoje, né? Quando eu comecei minha vida de empresária. A princípio eu fui para ajudar meu ex-esposo, porque ele estava com uma empresa nova, eu estava saindo de um trabalho, então eu fui ajudar ele porque a minha intenção era voltar a advogar. Só que acontece que eu me apaixonei pelo mundo empresarial. E ali eu fiquei desenvolvendo as coisas. Só que eu não tinha experiência nenhuma e não sabia fazer nada do mundo empresarial, nada do mundo comercial, nada de gestão de pessoas. E como muitos empresários, eu comecei e durante muito tempo eu foquei no achismo. No acho que isso vai dar certo, acho que isso vai dar certo, acho que é assim que se faz. Além de, por não saber nada, eu entendia que para eu ter um empregado, e hoje eu ainda entendo que para eu ter um empregado eu tenho que saber mais do que ele, então inicialmente eu não contratei empregado nenhum. E aí eu comecei a cavar a minha própria cova. Por que eu falo que eu comecei a cavar a minha própria cova? Porque eu trabalhava demais. Chegou uma época que eu trabalhava das 7 da manhã até as 3 da manhã. Se alguém me dissesse que fazia isso antes, eu não iria acreditar. Eu só acredito hoje porque eu fiz isso. E trabalhando nessa quantidade, isso, gente, era de segunda a segunda. E trabalhando nessa quantidade de tempo, eu acabei perdendo um momento muito importante dos meus filhos. O que eu confesso que eu não vou dizer uma dor, porque eu já me perdoei por isso, mas é uma coisa que me deixou muito dolorida por muito tempo. E é uma coisa que hoje eu penso com pesar, é uma coisa que hoje, se eu pudesse, tendo a consciência que eu tenho hoje, voltar atrás, eu faria diferente. Além disso, eu me isolei
Eu me vi sem amigos, eu me vi sem uma vida social e com mais um problema. Quando você faz uma coisa que você não sabe fazer e você não procura aprender, porque eu nem sabia que eu não sabia fazer, a possibilidade de que ela dê certo é muito remota. E por isso, quando eu realmente me dei por conta, eu estava falida mesmo, sem condições financeiras de continuar, quebrada, sem amigos e com mas muita dívida. E aí eu cheguei no fundo do poço. Mas, como eu vou falar para vocês um pouquinho mais pra frente em outros vídeos, chegar ao fundo do poço não é tão ruim, porque dali a gente pode se reerguer, né? E aí, quando eu cheguei ao fundo do poço, então, eu procurei psiquiatra, eu procurei psicóloga, inclusive, gratidão à minha psiquiatra, gratidão à minha psicóloga, que me ajudaram, me salvaram realmente do mundo que eu tava vivendo. E aí eu comecei a fazer curso em cima de curso, leitura em cima de leitura, ler artigos, ler livros, assistir vídeos e assim, tudo sobre empreendedorismo, finanças, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, mudança de mindset, comportamento, competências, enfim, eu consumi absolutamente tudo que vinha pela frente. E foi aí que eu fui me reerguendo, foi aí que eu fui realmente entendendo o porquê eu estava naquela situação, né? Foi aí que eu parei de culpar os outros pelo que eu estava vivendo e comecei a entender que a responsabilidade daquilo tudo era minha. E também foi aí que eu comecei a entender que eu vejo que um dos maiores problemas do ser humano é ele não ter a consciência do seu potencial. É ele não ter a consciência de saber realmente aonde ele pode chegar. Então, os motivos desse vídeo são justamente por tudo isso que eu contei para vocês. Nosso sistema de ensino, a nossa sociedade, ela nos ensinou que a gente tem que estudar, trabalhar duro, para um dia aproveitar a nossa aposentadoria. Só que o problema é que a aposentadoria, ela foi criada numa época em que a expectativa de vida era de 50 anos. Hoje, a expectativa de vida é de 70 anos. E é por isso que está tendo tanta reforma da Previdência. A gente não pode querer culpar os políticos atuais né? Não existe um culpado. A verdade é que o mundo mudou. E como o mundo mudou, infelizmente, aquilo que foi projetado há algum tempo atrás não tem mais como se existir. A aposentadoria está falida. Além disso, nós temos um outro problema. Nós somos criados para sobreviver e se satisfazer com pouco. Então, assim, muita gente, e assim, muita gente mesmo, eu vejo que trabalha e se contenta, fica feliz quando consegue pagar as contas. Mas elas não têm sonhos. Eu não vou saber dizer exatamente em qual local eu li, né? Mas eu lembro de ter lido alguma coisa que as pessoas deixam de sonhar a partir dos 25 anos de idade. Por que elas deixam de sonhar a partir dos 25? Porque é ali que os problemas reais, os maiores problemas começam a acontecer. Então a gente se envolve num monte de problema em cima de problema, e os problemas vão abafando os nossos sonhos, eles vão consumindo os nossos sonhos. E quando a gente se dá conta, eles não existem mais. Na verdade, a gente nem se dá conta que eles não existem mais. A gente só vai se dar conta quando alguém perguntar pra você qual é o seu sonho. E aí, se você parar pra fazer uma análise real, você vai ver que você não tem mais sonhos. Sonhar é ter um objetivo de vida definido. É saber aonde a gente quer chegar. Se a gente não sabe aonde quer chegar, a gente não sabe para onde a gente tem que ir. E aí qualquer caminho serve.
Junto com tudo isso, ainda nós temos um outro problema, porque nós não temos uma educação financeira e nem uma educação de desenvolvimento pessoal. Como nós não temos uma educação financeira e nem uma educação de desenvolvimento pessoal, nós ficamos mais ainda, desculpa a expressão, mas alienados, porque a gente tem que engolir o que os outros falam. A gente não consegue ter a gente não consegue equilibrar o nosso financeiro e ter uma vida de abundância. Então a gente vai consumindo o que os outros falam. E de repente veio a pandemia, né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus e ela veio para realmente destruir paradigmas, né? Ela causou muito medo e ainda causa muito medo, muita insegurança nas pessoas. Nós estamos vivendo uma das piores crises que vão existir. E essa crise, ela é financeira, ela é uma crise de saúde e ela é uma crise social, né? Então, assim, o que a gente antes entendia como seguro, hoje não existe mais. O que a gente antes entendia como certo, hoje não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tento tirar as coisas melhores da vida e eu sempre tento ver as coisas com positividade. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que agora é hora de a gente se reinventar, é hora de a gente criar novas possibilidades, é hora de a gente aproveitar o tempo que a gente tem com as nossas famílias, porque a gente está precisando ficar em casa, é hora que a gente tem para realmente tem para ficar com a nossa família e mostrar para as nossas famílias quanto eles são importantes para a gente, quanto a gente dá valor aos nossos filhos, valor aos nossos pais. Há muitas pessoas, eu já ouvi inúmeros depoimentos que por conta desta pandemia tem ficado tempo com os filhos ou tempo com os pais que não ficava há anos, que não sabia o que era isso. Então eu sempre vejo que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se a gente vê a pandemia como uma desgraça e só vê o lado negativo dela, a gente só vai ver coisa ruim. Mas vamos olhar pelo outro lado, vamos olhar pelo lado que está juntando as famílias, vamos olhar pelo lado que a gente está tendo possibilidade de se reinventar. Não é fácil, não estou dizendo que eu gostei dessa pandemia, até mesmo porque tem muita gente que está morrendo, muita gente que está passando por necessidades financeiras, mas a gente não pode ver só a desgraça. A gente não pode ver só números de pessoas que estão sendo infectadas e estão morrendo. Nós precisamos tirar algo positivo disso tudo. Então a intenção desses vídeos realmente é que eu quero ajudar as mulheres a quebrar paradigmas. Eu quero ajudar mulheres a desenvolver o seu mindset. Eu quero ajudar mulheres, eu quero mostrar para as mulheres que ainda é possível sonhar. E mais de ser possível sonhar, é possível alcançar os seus sonhos. É possível encontrar uma vida abundante. É possível viver uma vida extraordinária. Só que aqui eu quero abrir um parênteses. Para você viver uma vida extraordinária, você também tem que fazer coisas extraordinárias. Afinal, se você continuar fazendo o que você sempre faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E por que as mulheres? Eu foco nas mulheres, primeiro porque historicamente elas são as menos favorecidas e eu confesso que eu sou um pouco feminista. Segundo, porque muitas delas são o esteio da casa e elas precisam encontrar força para seguir. Elas têm um peso enorme nas suas costas e elas precisam realmente encontrar coragem para seguir, encontrar um motivo para seguir. Além disso, as mulheres, eu considero que as mulheres são mais abertas à comunicação, mais abertas às mudanças e eu entendo que as mulheres conseguem sonhar mais fácil.
Esses vídeos, eles não vão ter cunho político nem religioso, embora talvez nós tenhamos que tocar no assunto da política, tocar no assunto da religião, mas eles não vão estar defendendo partido político ou religião nenhuma. Ele não é para quem tá com uma mente fechada, porque se você tem uma mente fechada, não vai adiantar você assistir os meus vídeos. Ele não é para quem prefere aceitar do que lutar. Ele não é para quem não quer sair da zona de conforto. Ele não é para quem quer ficar estagnado. Então, eu espero realmente que você que esteja assistindo esse vídeo se interesse pelos meus conteúdos. Vão ser conteúdos de diferentes órbitas, né? Então, assim, eu vou estar falando sobre a necessidade de a gente mudar, eu vou estar falando sobre como a gente pode começar essas mudanças, sobre autorresponsabilidade, sobre positividade, sobre a história, sobre os fatos que acontecem conosco. Vou estar falando sobre mudança de mindset, sobre sonhos, sobre como sonhar, como alcançar esses sonhos, por que sonhar. Eu vou estar falando sobre formas de ganhos diferentes, porque a gente precisa entender que nós não podemos continuar fazendo somente o que a gente faz. Então, assim, eu vou estar tentando trazer os mais variados assuntos e eu espero realmente que vocês gostem. Mas vamos lá. Quando que a minha ficha caiu para isso que eu estou fazendo? No momento que eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Eu estava lendo um livro do Robert Kiyosaki que se chama O Negócio do Século XXI. E nesse livro falava mais ou menos assim, que o mundo tal qual o conhecemos não existe mais. Que nós saímos da era industrial e entramos na era da informação, onde tudo acontece muito rápido. WhatsApp, Face, Instagram, Netflix, a internet em geral, ela traz um conhecimento muito rápido. A gente fica sabendo agora do que está acontecendo no outro lado do mundo neste exato momento. Então, o mundo tem evoluído muito rápido. E como o mundo tem evoluído muito rápido, nós temos que acompanhar essa evolução. Acontece que muitas pessoas não querem acompanhar a evolução. Então, assim, o mundo tem evoluído, as coisas têm evoluído, mas o sistema de ensino não evoluiu. A nossa educação não evoluiu. Nós continuamos não tendo educação financeira, nós continuamos não tendo educação de desenvolvimento pessoal e nós continuamos tendo diversas crenças limitantes que precisam ser quebradas. E é essa a intenção desses vídeos, é conseguir aos poucos quebrar algum paradigma, é conseguir aos poucos modificar a forma de pensar. A vida que a gente vive hoje é uma correria total. Uma frase muito comum que eu tenho cada vez mais escutado é assim: meu dia tinha que ter 48 horas para eu dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Isso é muito comum a gente escutar. E quando eu falo das mulheres, que é o foco dos nossos vídeos, né? A mulher trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela corrige tarefa, ela leva para atividade extracurricular, ela tem a igreja, enfim, ela tem uma infinidade de outras atividades. Realmente há muita coisa para fazer e o dia continua tendo as 24 horas. Antigamente, né? Isso que eu falo é bem antigamente, as mulheres eram responsáveis por cuidar da casa e cuidar dos filhos. E os filhos não tinham atividades extracurriculares, então eles ficavam o dia inteiro, uma parte do dia na escola e a outra parte do dia na rua brincando. Então eu não estou desmerecendo nada, não estou desmerecendo parte nenhuma da história, mas eu estou dizendo que hoje nós temos muito mais coisa para fazer do que nós tínhamos há algum tempo. Por isso a gente passa cada vez menos tempo com nossos filhos. Nossos filhos recebem muita informação da internet e
eu vejo que tem ficado cada vez mais, a tarefa de educar tem sido cada vez mais desafiadora. Não é nenhuma nem duas vezes que a criança pede: mãe, vem brincar comigo, e a gente responde assim: vai assistir televisão, ou toma aqui meu celular porque agora eu tô ocupada, agora eu tô trabalhando. Infelizmente a gente realmente está ocupado, infelizmente às vezes a gente realmente está trabalhando, mas muitas vezes a gente está tão cansado que a gente quer só um pouquinho de paz e só um tempo pra gente deixar a nossa mente vazia e não pensar em nada. Só que depois bate o arrependimento. E aí a gente começa a se culpar por não estar brincando com os nossos filhos, por não estar tendo mais tempo com nossos filhos. Só que daí a gente olha também para as nossas contas e para o nosso dia a dia e a gente vê que a gente não tem o que fazer porque tem realmente muita coisa para fazer. Então, o nosso mundo tá nessa loucura total. A gente tá cada vez mais assoberbado, a gente tá com cada vez mais coisas para fazer. E em contraponto a tudo isso, pesquisas e estudos revelam que o potencial que a nossa mente tem e o mundo maravilhoso que ganhamos se a gente aprender a desenvolver e treinar a nossa mente. Peraí, você está me falando que eu posso ter uma vida maravilhosa só treinando a minha mente? Sim, eu estou. Mas para isso a gente tem que estar aberto à mudança. Não adianta de nada eu querer te servir um copo de água, mas você estender um copo de cabeça para baixo para mim. Porque eu vou derrubar a água, ela vai bater no fundo do copo e ela vai escorrer para fora, ela não vai entrar. Assim como não adianta eu te falar o que eu quero te falar, se você estiver com a sua mente fechada e não estiver disposto a ouvir, a compreender e principalmente colocar em prática o que eu venho trazer para você. Talvez o que eu esteja te falando faça sentido, talvez não. Talvez o que eu esteja te falando você já tenha percebido. Talvez você ache que é uma tremenda loucura. Talvez te ajude, talvez não te ajude. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você não abrir a sua mente para o que eu tenho te falar, para o que eu tenho para te falar, de nada vai adiantar os meus vídeos. Então assim, nós temos que aceitar que o mundo mudou e que nós precisamos mudar. Nós temos que aceitar que o padrão em que a gente foi criado, ele não funciona mais. A gente precisa aceitar as mudanças. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, que a gente precisa compreender que nós somos capazes de fazer e de ter muito mais do que nós fazemos e temos. Nós somos capazes de ser muito mais do que nós somos. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de assistir a nossa vida passar. Porque eu vejo que, porque eu era assim também, eu ia simplesmente me deixando a vida me levar, né? Que nem aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu era assim. Eu simplesmente assistia a minha vida passar. Eu não agia para mudar absolutamente nada. Mas eu entendi que se eu quisesse realmente mudar o meu destino, eu precisava sentar no banco do motorista e guiar a minha vida para onde eu queria ir. E para isso eu tive que passar por uma mudança de forma de pensar, um desenvolvimento de mindset. E é isso que eu convido você para fazer também. A abrir a sua mente, mudar a forma de pensar e mudar o seu mindset. Mas como que a gente muda? Na minha opinião, foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu tive que entender é a autorresponsabilidade. Não só entender, mas principalmente praticar a autorresponsabilidade.
O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é você entender que você é responsável pelo seu destino e você é responsável por tudo que acontece na sua vida, seja ela boa ou ruim. Então, a primeira coisa que eu vejo que existe em muitas pessoas, porque eu era assim também, né? Acontece alguma coisa ruim para a pessoa, nunca é culpa dela, nunca é responsabilidade dela. É sempre culpa do outro. Então, o que eu quero te dizer hoje é o seguinte: se você está sendo maltratado no serviço pelo seu patrão, a culpa não é do seu patrão. A responsabilidade é sua, porque você permite que ele faça isso com você. Se o seu feijão queimou, a culpa não é da empresa de telefonia que ligou para te oferecer um plano de telefone. A responsabilidade é sua, que não interrompeu a pessoa ou que se deixou se levar pela conversa e esqueceu do feijão. Se você saiu de casa e tomou chuva, a culpa não é de São Pedro que está te perseguindo. A responsabilidade é sua, porque você poderia ter levado um guarda-chuva. Se você está endividado, como eu fiquei, a culpa não é do seu ex-marido ou do seu marido. A culpa não é da sua mãe, a culpa não é dos seus filhos, a culpa não é do governo. A responsabilidade é sua, porque gastou mais do que podia gastar, porque não buscou alguma forma de se desenvolver e de aprender a cuidar do seu dinheiro. Então, para de jogar a culpa no outro. Assuma a sua responsabilidade. Jogar a culpa do outro não vai resolver a sua vida. Pelo contrário, porque quanto mais você joga a culpa no outro, mais inércia você vai estar causando na sua vida. E mais você vai ficar parado, estagnado. E uma outra coisa também que eu vejo ligada à autorresponsabilidade é a gente aceitar elogios e saber festejar as conquistas. É muito comum a gente ouvir assim: nossa, como seu cabelo tá bonito. Ah, impressão sua, eu só lavei. Ou então, nossa, que roupa bonita. Ai, besteira, comprei na 25. Cara, não importa onde você comprou, não importa se você só lavou o seu cabelo. Aceite o elogio que você está recebendo. A pessoa está te elogiando, aceite e diga obrigada. Se você ganha alguma coisa, se você conquista alguma coisa, aprenda a festejar. Nem que seja assim: eu levantei de manhã e elenquei 3 coisas que eu queria fazer durante o dia e eu consegui fazer essas 3 coisas. Ótimo, vou festejar porque eu consegui. Se parabenize pelos seus progressos. Por menor que for, se parabenize. Então, eu quero fazer agora com você 2 combinados. O primeiro é que a partir de hoje, sempre que acontecer algo com você, seja positivo ou seja negativo, você não vai jogar a culpa para cima de outra pessoa. Você vai parar, vai pensar o que, se for ruim, você vai pensar o que você poderia ter feito de diferente, qual decisão você poderia ter tomado diferente. E não vai culpar ninguém. Vai simplesmente analisar o que eu poderia ter feito diferente. E vai entender que o que aconteceu é responsabilidade sua. E eu quero também que você vibre por suas conquistas. Por menores que sejam, eu quero que você vibre pelas suas conquistas. É muito importante que esse primeiro passo para a mudança parta de você o mais rápido possível. Quanto antes você ter a autorresponsabilidade, mais fácil vai ser de você mudar e aceitar as mudanças. Quando você começar a fazer isso, quando você começar a assistir mais os meus vídeos e outros vídeos e ler outras coisas, enfim, quando você começar a mudar, você vai receber muitas críticas. Quando a gente começa a mudar, quem está do nosso lado muitas vezes não vai entender a nossa mudança.
e elas vão criticar. E aí é hora de você escutar a crítica e, se ela realmente tiver alguma coisa a ver, se for realmente uma crítica construtiva, você parar, analisar e tentar mudar o que você precisa mudar. Agora, se for uma crítica só por criticar, só porque a pessoa não entende o que você está fazendo, agradeça a pessoa, mas não se deixe influenciar por essa crítica. Se blinde contra o negativismo, se blinde contra as pessoas que vão falar, que estão falando pra você, que vão falar pra você que você tá ficando louca, que as coisas não são assim que funcionam. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você aceita a opinião de uma pessoa, você também está aceitando o estilo de vida dela. Quando você compra a opinião de uma pessoa, você está comprando o estilo de vida dela. E o que eu quero que você pare para pensar é o seguinte: quem está te criticando tem o estilo de vida que você quer ter? Se tiver, ouça a pessoa e faça o que ela está falando. Agora, se não tiver, agradeça e continue seu caminho. E muito importante, não discuta. Cada um tem seu momento, cada um tem a sua história e cada um vai entender da forma que pode entender. Então não adianta você discutir com ninguém. Você pode tentar argumentar e explicar o seu ponto de vista, mas se a pessoa não quiser entender, não discuta, porque você só vai se desgastar e não vai resolver o problema. E por último, eu quero que você viva a sua vida com positividade. Positividade muda situações. O nosso cérebro, ele sempre vê as coisas negativas. O que é negativo sempre tem um peso maior do que o que é positivo. Então, assim, a frustração de perder R$100 é maior do que a emoção de ganhar R$100. Para e pensa. É lógico que eu não quero que você, a partir de hoje, viva uma vida de ilusão, achando que tudo é lindo, maravilhoso, que você não precisa trabalhar, que você vai ganhar na Mega Sena e vai ter uma vida linda. Não é isso que eu tô falando. Mas você tem que começar a ver a vida de uma forma positiva. E para isso eu vou te contar uma historinha rapidinha. Quando meu segundo filho nasceu, o Felipe, nós tivemos um parto muito difícil. Ele nasceu sem respiração, a médica demorou meia hora para reanimar ele. E logo depois disso, ele teve uma convulsão muito forte, o que levou ele a ficar 19 dias na UTI. Mas a primeira semana era muito crítica, né? Os médicos falaram para mim que eles não sabiam se ele ia sobreviver. Só que o que me ajudou muito foi ver a situação com positividade. É lógico que eu entendia que meu filho não poderia não sobreviver. É lógico que eu entendia que eu poderia ter que sair do hospital com meu filho direto para a funerária. Mas eu em nenhum momento deixei que os meus pensamentos fossem esses. Eu levava os meus pensamentos sempre pro lado de: eu vou sair daqui com meu filho nos braços. E quando eu entrava para visitar ele na UTI, eu sempre conversava com ele e falava para ele do que a gente ia fazer, de quanto eu amava ele, de quanto ele era amado pela sua irmã, pelo seu pai, pelos seus avós, e de quanto a gente ia se divertir e ser muito feliz ainda. Eu tenho certeza que isso me deu força para continuar e deu força para ele para lutar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Frases do tipo assim: tudo dá errado pra mim, eu não vou conseguir fazer isso não vai dar certo, fará com que o seu cérebro trabalhe para realmente fazer acontecer o que você tá falando. Então, se você falar que não vai dar certo, o seu cérebro vai entender: opa, ela não quer que dê certo, então eu tenho que fazer com que não dê certo. É simples assim. E aí vem o nosso segundo combinado.
A partir de hoje, eu quero que você sempre olhe com positividade para as situações. Sempre que você for sair de casa, qualquer coisa que você for fazer, jogue sua melhor energia e acredite que realmente vai dar certo. Gente, vocês não têm noção do poder que isso tem. Então, só lembrando, nós temos 2 combinados. O primeiro da autorresponsabilidade. A partir de hoje, ao invés de culpar outras pessoas, vamos olhar o que a gente poderia ter feito diferente, vamos olhar quais as decisões que a gente poderia ter tomado diferente e vamos também comemorar as nossas primeiras pequenas vitórias e as grandes também, claro. E o segundo combinado, olhar sempre para as situações com positividade, jogando uma energia positiva muito grande nessas. Bom, gente, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje é esse, porque como é muita coisa que eu quero falar para vocês, não adianta eu querer gravar num vídeo só. Eu quero que vocês me digam se esse vídeo te ajudou, se faz sentido pra você, se não faz, se você tentou fazer o nosso combinado, se esse combinado fez diferença pra sua vida. Se você gostou do meu conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Eu sou Estela Regina e hoje nós ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês e gratidão pela audiência.